e hoje então eu vou falar de autores da minha terra. Olá, aqui é a Vanessa Corrêa do blog Moral da História e como vocês têm acompanhado, a gente fez um especial da primeira feira do livro daqui de Manaus. Quem ainda não viu, veja, tá dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente fez uma entrevista com o Jean Santos. O Jean Santos é um escritor novinho daqui de Manaus, ele tem 19 anos e ele escreve fantasia, olha só que maravilha. Hoje é dia de falar do primeiro livro que ele então lançou, que é Relatos de um Mundo Sem Luz, da sequência de Evangeline, né? Esse livrinho, então, na verdade, é uma introdução ao universo que ele criou, que é o universo de Elad. Eu acho que é assim que se fala, Jean, qualquer coisa me corrija. É uma introdução, são vários contos, né? Como ele fala na entrevista, essa edição é uma coisa, então, de uma produção independente, né? Que ele próprio fez, juntou o seu dinheiro trabalhando e fez essa edição. É uma edição simples, é claro, as folhas são simples, a diagramação é simples, a capa é linda, como eu já falei também, eu adorei. E esses contos, agora eu entendi, porque o Jean falou assim, que ele quis fazer esse livrinho de contos para introduzir ao universo dele, porque era um universo denso, era um universo complexo, era um universo, né, que um tanto mais pesado, e que poderia dificultar, como ele é um escritor de primeira viagem, né, lançar um livro logo desse denso, de primeira, então ele preferiu fazer uns contos para introduzir esse universo, e eu achei a ideia de fato fenomenal, porque já deu para perceber o quão denso de fato é. O Jean tem uma escrita bem legal, ele tem uma escrita mais formal mesmo, tem um vocabulário bem rico, gostei bastante disso. Uma característica que a gente encontra nos clássicos de fantasia, né? Deixa eu falar um pouco dos meus contos preferidos, então, para vocês compreenderem melhor. Meu conto preferido, primeiro, foi O Peregrino, que conta a história de um observador, e esse observador relata a história de pessoas que estão à beira da morte, que estão por morrer ou se encontram com a morte de alguma forma, né, matando ou quase morrendo, enfim. E esse observador relata umas sensibilidades assim da alma humana mesmo, que eu achei muito lindo, muito incrível. Quem é esse observador também é uma surpresa, eu achei incrível a forma como ele descreveu esse observador e no final do conto ele deu uma dica de quem é esse observador. Um outro conto, por exemplo, que eu adorei é da feiticeira, eu não sei, talvez se pronuncia assim, mas eu acho que é Circe, que também fala de um pouco dessa dualidade humana, né, desse lado onde ela trabalhava para 2 grupos que seriam rivais, e aí fala um pouco da forma dela de enxergar essa rivalidade, essa forma dela encarar também o trabalho dela como acima de todas essas questões de guerra ou sei lá o que. Tem 2 outros contos também que remetem à Amazônia. Um deles me assustou, eu achei muito bom, mas que dá um pouquinho de medo porque fala de um monstro do rio, que é bem incrível também, é bem legal. E parece ser um universo assim, muito rico, tem muita coisa, porque eu percebi uma diversidade enorme de personagens, de situações, de locais, de tempo. Então eu não imagino como isso vai se encaixar. Então, Jean, eu espero que você tenha muito sucesso, que você consiga escrever o seu primeiro livro de crônica mesmo, né? O romance, a novela. Tô muito curiosa para ver a junção disso tudo. Em muitos contos eu fiquei me questionando, cadê o resto? Como assim? O que tá em volta disso? Por que aconteceu isso? Então eu desejo muito sucesso para você. De fato, é uma escrita bem densa, né? Às vezes você tem que ler e reler o conto para captar alguma mensagem, mas é uma coisa que me atraiu bastante e eu dou 4 estrelinhas, então, para Relatos de um Mundo Sem Luz, Evangeline. Beleza? Então, Jean, parabéns, boa sorte, viu? Então, gente, vamos pro próximo autor regional.
Eu já tinha mostrado o livro dele em outro vídeo, mas agora eu terminei de ler e quero falar um pouquinho sobre ele. Eu conheci esse autor e esse livro na Bienal do ano passado, daqui do Amazonas. Consegui o autógrafo também, ele é muito simpático. Então, vamos lá para o Amuleto Perdido da Amazônia, do FJ Teixeira, que é o Francisco Teixeira. Tá aqui o autógrafo dele. Para a querida amiga Vanessa, com muito carinho e votos de uma boa leitura. Grande abraço, FJ Teixeira, em 2012, isso, né? Então, o livro é uma pegada bem interessante, é uma coisa diferente. Apesar de falar muito da nossa região, muito da Amazônia, o autor é paraense, mas ele mora há muito tempo aqui em Manaus. Ele fala nesse livro muito sobre a história daqui, da região do Amazonas e também do Pará. A história se resume no seguinte: existe uma lenda, que é a lenda do amuleto, né? Que algumas pessoas de uma ONG estrangeira estão com interesse de capturar, de encontrar esse amuleto para comprovar que essa lenda é verdadeira, porque de acordo com algum estudo que essa ONG fez, eles verificaram que esse amuleto tem um grande poder que pode trazer a imortalidade, né, para a alma humana. Esse amuleto se chama Muiraquitã, tá? É uma coisa bem típica daqui da nossa região, que é um formato de um sapinho. Eu não sei se vocês vão conseguir, uma rã, na verdade, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aí bem. E aí, toda a pegada do livro é essa ONG tentando entrar aqui na Amazônia e encontrar esse amuleto. Só que você vai percebendo que essa ONG é um tanto ilícita, né? Aí ele vai envolver coisas como, por exemplo, biopirataria. Então tem bastante lendas também, não só do Muiraquitã, mas ele envolve outras lendas amazônicas. Isso é bem legal, bem divertido de ler. Ele fala muito bem das Amazonas, né, que deu o nome do nosso estado, então, que é aquela lenda das índias guerreiras, né, independentes, que os desbravadores encontraram aqui. E muito legal a forma como ele relata. Ele coloca uma das personagens principais, que é a Ângela. Ele descreve muito bem como as mulheres amazonenses se comportam. Eu achei bem interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Agora sim, a pegada tem agentes secretos, né? Tem aquela coisa de corrida contra o tempo, tem aquela coisa de investigação. Me lembrou um pouquinho o Dan Brown. Não, me lembrou um pouquinho não, me lembrou muito o Dan Brown. Eu não tive a oportunidade ainda de falar com o Francisco, com o Teixeira, se ele de fato teve a influência do Dan Brown. E aí entra uma questão. É um gosto pessoal, eu não curto muito esse tipo de gênero, eu não curto muito a escrita do Dan Brown, por exemplo, eu não curto muito a história, o enredo, essa coisa, né, dessa corrida, do Robert Langdon. E aqui me lembrou muito essa história, então eu tive um pouquinho de dificuldade em digerir isso, mas por causa do meu gosto pessoal mesmo. Eu não curto muito. Mas, né, passei essa parte, ele começou a falar sobre lendas e eu achei que ficou bem legal. Uma coisa que eu também não curti muito foi o romance, que é da atriz, ou da protagonista, que é a Ângela, que ela é bem interessante, é uma Amazonas e tal, e do Samuel. Mas não me cativou muito o casal, não me convenceu, vamos dizer assim. No mais, eu acho que é muito interessante essa pegada, principalmente porque você conhece muito sobre a nossa região, né? Eu me peguei várias vezes agora saindo aqui de casa, passeando pelas ruas que ele relata e lembrando do livro, olha, aqui aconteceu sei lá o que. Eu acho isso foi bastante divertido, acho que isso ficou bem legal. E é uma oportunidade, você que não conhece a nossa região e quer conhecer um pouquinho, aqui tá uma ótima forma, que se você gosta de ação, se você gosta de livros assim com, né, agentes secretos, Então, essa edição aqui, a que eu tenho, é um pouco mais antiga, ela tem ainda alguns errinhos de palavra, alguns errinhos de diagramação, né, mas isso já foi corrigido, o autor já falou comigo, né, ele tá com uma edição independente também, mas tá em venda no site da Saraiva, mas em formato de e-book. No mais, assim, eu achei bem bacana, foi uma boa leitura. Eu dei 3 estrelinhas,
principalmente pelo aquele fato que eu falei pra vocês, que não é o meu gênero preferido, né? Não me cativa muito esse tipo de gênero, de ação e tal, né? Não me cativou muito o romance e outras coisinhas mais, mas 3 estrelinhas porque eu amei ler mais um pouquinho e conhecer um pouco mais da minha terra. E esses foram os autores do vídeo de hoje. Aí você escolhe o que você prefere, fantasia, uma coisa mais densa, aventura, ação, né? Se você gosta um pouquinho de Dan Brown, você vai adorar. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aprovem, que vocês experimentem. Acho que vocês não vão se arrepender, tem muita coisa boa. E a moral da história de hoje é justamente essa, que eu fico muito feliz de descobrir novas coisas, novos autores, novos universos. Eu me sinto, de fato, uma grande exploradora, desbravadora, conhecendo coisas. E eu espero que vocês queiram ter essa oportunidade também. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir. Se inscrevam no canal, ajuda a compartilhar. Beijo e até a próxima.